Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Um grande abraço para vocês, certo? Hoje vamos com a disciplina de Geografia. Mas antes de iniciarmos os conteúdos, vou corrigir as atividades que eu passei na aula passada, certo? Então, abram aí o livro didático de vocês na página 18, Geografia, e vamos para a correção. Com base na observação do gráfico da página 17, responda letra A. Qual é o nome desse tipo de gráfico? Pirâmide etária. Que informações ele apresenta? Representa a estrutura da população organizada por sexo e idade em determinado período. Letra B. O gráfico está dividido em 3 partes. Quais são elas? A base, que é formada por crianças e jovens, o corpo, formada por adultos, e o ápice, a parcela de idosos. C. O que representam as cores verde e lilás? A cor verde representa a população masculina e a cor lilás representa a população feminina. Letra D. E o que significam os números que estão ao lado da pirâmide? Indicam a faixa etária de idade da população. Localize a sua faixa etária e verifique se nela, em 2010, havia mais homens ou mulheres, certo? Vocês estão na faixa entre os 10 e 14 anos e nessa época, no ano de 2010, havia mais homens nessa faixa etária. Na página 19, segunda questão, foi para recortar as imagens e as informações abaixo e colhe-as no quadro nos locais corretos. Depois complete o quadro com os dados sobre a composição da população brasileira por idade, informando o que o governo precisa fazer para atender às necessidades de cada faixa etária. Então, no livro de vocês, cola a imagem dos idosos e a explicação, certo? Aqui, cola aqui. Aqui a imagem dos adultos, a explicação coloca aqui. E aqui de crianças e jovens e a explicação coloca aqui. E o que o governo precisa oferecer para os idosos, por exemplo? Investir em assistência médica, em hospitais de qualidade, aposentadorias e opções de lazer. Essa é uma sugestão de resposta. E para os adultos, o que o governo precisa oferecer? Gerar empregos, promover melhorias nas condições de vida, né, do povo, quanto à questão de habitação, de transporte, saúde, lazer, educação. E as crianças e jovens, o governo precisa investir em educação, construindo creches, escolas, universidades, para atender a todas as crianças do nosso país, tanto crianças como jovens. A página 20, lembra que eu falei que nós não poderemos responder essa questão porque seria com os dados na sala, certo? Mas em outro momento nós faremos essa atividade. Na página 21, analise o mapa Brasil, total de homens e mulheres, e depois resolva as atividades propostas. Com o lápis de escrever, circule o nome da região onde está inserida a unidade federativa em que você vive. Vai lá na região Nordeste e circula o nome Região Nordeste. B. Nessa região, há mais homens ou mulheres? No caso, há mais mulheres, certo? 27.172.904 mulheres. Lembrando, esses dados são de 2010. Final de 2020, desse ano que nós estamos, esses dados serão atualizados, ok? Lembrando que o IBGE sempre faz o levantamento de 10 em 10 anos. Essas pesquisas são feitas de 10 em 10 anos.
Com base nas informações do mapa, é correto afirmar que marquem as duas últimas. O norte é a única região brasileira onde a população masculina é maior que a feminina. E o sudeste é a região que concentra a maior população de homens e mulheres do Brasil. Ok? Vamos agora para a página 22, certo? Movimento populacional no Brasil. Leia um trecho da letra da canção Encontros e Despedidas de Milton Nascimento, certo? Eu trouxe aqui, certo, para vocês ouvirem. Vou soltar só um trechinho e acompanhem aí no livro de vocês. Coloquei o trechinho, né, da música de Encontros e Despedidas, que tem tudo a ver com o nosso tema Movimento Populacional no Brasil. Vamos lá. Por que será que as pessoas mudam de lugar? Às vezes é a trabalho, em busca de melhores condições de vida, né? Às vezes é para ficar mais próximo de um familiar. Por que há pessoas que se sentem felizes em ir embora e há outras que choram? Isso depende de cada um, depende do motivo ao qual você está deixando a sua terra, não é verdade? Aproveite o espaço e faça a releitura da canção Encontros e Despedidas em forma de desenho. Você vai ler novamente o trecho e representá-los em desenho aqui. Agora para a página 23, certo? Rodoviária, aeroporto ou estação de trem são alguns lugares que representam a partida e a chegada de pessoas por diversos motivos. Trabalho, passeio, mudança de moradia. Quando as pessoas mudam do lugar onde vivem, muitas vezes estão procurando melhores condições de vida, certo? Ou melhores empregos. Normalmente, nesses casos, eles deixam seus lugares por livre vontade. Outras vezes, no entanto, elas podem se sentir obrigadas a deixar a sua terra por causa de desemprego, da violência urbana, dos fatores naturais extremos, que é o caso da seca, né, no sertão, ou de enchentes. Aqui temos a imagem da movimentação de embarque no terminal rodoviário de Salvador. Esse deslocamento se denomina migração interna e, em princípio, é definitivo, ou seja, as pessoas mudam do município dentro de uma mesma unidade federativa ou vão para as outras, permanentemente, ao contrário do que acontece em uma viagem de férias, por exemplo. Então, isso é chamado migração interna. Eles podem sair de um estado, de uma unidade federativa para outra, mas não sai do nosso país. Então, quando não se sai, quando a viagem é de um estado para outro, se chama migração interna, certo? Aqui na página 24, certo? Geralmente o êxodo rural acontece porque os trabalhadores rurais enfrentam muitas dificuldades, como salários baixos, ausência de serviços essenciais, ou seja, na área rural não tem água tratada, não tem luz elétrica, escolas, hospitais também é muito difícil, e a substituição da mão de obra do campo pelas máquinas, né, os tratores, as colheitadeiras e outros equipamentos tecnológicos. Por esses motivos, muitos trabalhadores migram para as cidades em busca de melhores empregos e condições de vida.
Observe o gráfico a seguir, referente à evolução das populações urbana e rural no Brasil entre 1940 e 2010. Eu coloquei aqui o mesmo quadro que está aí no livro de vocês, está aqui, certo? Aqui está os anos, né? E esses prédios são a evolução da cidade, da área urbana. E essas casinhas da área rural, certo? E aqui em porcentagem. 1940 existia o maior número de moradores na área urbana, na área rural, perdoe, do que na área urbana. Vejam, 31% de área urbana, 69% na área rural. Aqui já em 1960, veja que esse número já aumentou de 31 para 45 na área urbana, né? E a área rural já diminuiu, 55%. Em 1970, já a área urbana, a porcentagem ultrapassou a área rural. Foi para 56%, enquanto a área rural caiu para 44%. No ano de 2000, esse número elevou muito, 81%, enquanto na área rural apenas 19%. Em 2010, aumentou mais 3%, foi para 84% e caiu o número da área rural. Então, a gente sabe que muitos moradores, né, da área rural, eles deixam a sua terra, vêm para a área urbana em busca de melhores condições de vida. Esse é o principal motivo deles deixarem a área rural. Com base no gráfico, resolva as questões propostas a seguir. Você vai observar o gráfico e responder as questões da página 24 e 25. Vamos agora para fluxos migratórios. A partir da década de 50, algumas unidades federativas começaram a apresentar um elevado crescimento industrial, como o Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo. Nessa época, os investimentos do governo em infraestruturas para o transporte de produtos ajudavam a economia do país e possibilitavam melhor circulação de pessoas. Ou seja, a necessidade de mão de obra para as indústrias e o desenvolvimento dos setores de comércio e serviços atraíram muitas pessoas, né? Porque aumentou-se o número de empregos, né? Muitas pessoas, em especial as do interior do Nordeste do Brasil. Isso modificou a paisagem urbana e proporcionou muitas riquezas culturais. Página 26. Além dos fluxos migratórios do campo para a cidade, muitos nordestinos mudaram para a região norte, com o objetivo de trabalhar no garimpo e na agricultura. A gente sabe que na região norte ainda temos um grande número de agricultura, né? É a região onde se tem mais verde, né? Onde se tem mais plantações. Houve também o deslocamento de pessoas da região sul e sudeste em direção às áreas agrícolas do centro-oeste, que é a criação de animais. Ainda na década de 80, Pará e Rondônia, unidades federativas da região amazônica, tiveram um elevado crescimento de suas populações, em razão das migrações internas, ocorrendo mesmo na década de 90. Aí temos uma imagem que nos deixa um pouco triste, né? As atividades agrícolas e pecuárias na região amazônica trouxeram benefícios econômicos para o país, mas também eles foram responsáveis pelo avanço das queimadas e do desmatamento. Uma imagem muito triste aí, ó, que vocês veem na região amazônica. Na década de 2000, pela primeira vez, todas as unidades federativas passaram a ter a sua população urbana maior que a rural. Então, todas as unidades federativas não existem mais uma grande quantidade. A quantidade é elevada, uma quantidade maior na área rural, não.
todas elas, a área urbana sempre há mais pessoas, a população é maior, né? Nos últimos anos, uma expressão que tem se tornado comum quando falamos em migrações é a migração de retorno. O que é a migração de retorno? Ela se refere ao deslocamento de pessoas de volta às suas unidades federativas de origem. O Brasil registrou um elevado fluxo desse tipo de migração na década de 2000. Isso se deve à redução de emprego nas indústrias, infelizmente, né? Teve uma grande redução de emprego na área urbana, né? Nas indústrias, e muitos que perderam seus empregos decidiram voltar para seus lugares de origem, certo? Aqui na página 27, vocês vão decifrar o enigma e descobrir o termo que corresponde à mobilidade espacial da população. Então, como complemento dessas atividades, né, além dessas que eu passei agora, vocês irão fazer as atividades da página 63 até a 66 do livro de atividades de vocês. Bons estudos, certo? Até a próxima. Na próxima aula, antes de iniciarmos mais um conteúdo, eu faço a correção desses, certo? Se precisar, vá para a internet fazer pesquisas, muito interessante. Esse quadro aqui, ó, ano que vem já muda, vamos ter outros dados, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.